Olá, hoje a gente vai falar sobre planejamento 2025 aqui no digital e um pouco além de planejar os lançamentos do próximo ano, tá? Meu nome é Rafaela Pessim, eu estou no mercado digital há mais de 6 anos e eu formo times comprometidos aqui no digital. E para a gente formar times comprometidos no digital, a gente precisa, antes de mais nada, saber para onde que a gente está indo, tá? Então, por isso que esse tema aqui ele é muito relevante, não só para você, como eu, empresário, né? Só, ainda que você tenha somente ainda você, o expert, ou somente você fazendo isso, mas também se você já tem alguma equipe, seja ela de freelancer, seja ela PJ, seja ela CLT, qual for, você precisa saber para onde você está indo, inclusive para contratar melhor, né? As pessoas às vezes negligenciam essa etapa na hora de contratar e ela é fundamental. E por que eu estou falando hoje sobre isso? Porque a gente está chegando agora em 2025, ou você já está vendo esse vídeo de 2025 e quer saber algumas estratégias para você planejar melhor. E eu vou fazer um vídeo bem focado em estratégias, né? Mais subjetivo, eu espero, e vou trazer também onde que você vai ter que ver, né? Antes de planejar, o que eu tenho que analisar para depois eu tomar determinadas ações. Então, eu vou trazer várias ideias para que você possa adaptar ao seu negócio e ao seu momento, tá? Muito importante que você adapte isso ao seu momento, porque vai ter pessoas aqui que vão estar no momento de início e tem pessoas que já vão estar um pouco mais avançadas no seu segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano digital, né? E já trazendo algumas estratégias para o seu negócio. Feito? Por que além de lançamentos? Tá? Primeira pergunta, né, que a gente vai responder aqui. Porque lançamentos a gente acaba planejando, né, as datas dos próximos lançamentos, né, os sprints, os processos, né, o calendário, o cronograma. E dali a gente planeja assim, meta de investimento, meta de faturamento, o que a gente quer para cada lançamento, quando que eles vão acontecer, tudo isso. Isso é muito importante. Mas ainda tem outras coisas, né? Às vezes as pessoas não colocam ali no seu faturamento possibilidade de downsell. Então, quanto que eu posso aí estar faturando com downsell, upsell? Quanto que eu posso estar faturando aí com high ticket, né? O high ticket está chegando tão forte, chegou, né, tão forte em 2024, 2025 vai continuar, né, nessa tendência do high ticket. High ticket, eu também acredito muito nisso. Quais são as ações de venda que eu vou fazer além dos lançamentos? Eu vou trabalhar com time comercial, eu vou ter outros funis rodando aqui no meu negócio para que eu tenha, sei lá, um evergreen, um perpétuo, ou que eu tenha alguma ação de um time comercial no 1 a 1 ou social selling, o que eu vou implementar, né? E quando eu vou implementar, né? Isso é bem importante. Quais são as campanhas de venda que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com Black Friday, eu vou trabalhar com o meu aniversário, eu vou trabalhar com uma sazonalidade no mercado. Hoje eu tenho um produto que ele trabalha muito com sazonalidade, ele entra já 2025 já muito forte, então eu tenho que trabalhar campanhas para ele, já estou estruturando essas campanhas, então é bem importante que isso esteja, né, no seu planejamento. Qual a estruturação que eu vou precisar em relação a isso? Eu já defini indicadores no meu negócio, qual o momento que eu vou definir isso, quais indicadores que eu vou definir, né? Há momento certo para cada uma, né? Para cada indicador, eu não preciso definir tudo ao mesmo tempo. Se eu estou começando, eu posso ter alguns indicadores-chave para eu verificar ao longo do ano se eu estou cumprindo com o meu planejamento, né? Então, que indicadores vão ser esses? O que eu já tenho, se eu não tenho nada? Quais são os primeiros que eu vou implementar? Ou quais os próximos que eu vou implementar se eu já tenho, né, uma certa gama de indicadores aqui, né? Alguns KPIs, né? KPIs. O que eu vou implementar? Seguidor? Taxa de abertura de e-mail? Já estou nessa fase? Ou já estou na fase de não só faturamento, eu tô na fase de trabalhar ROAS, tô na fase de trabalhar lucro, né, verificar esses indicadores, que indicadores que eu tô, ou de taxa de resposta, que momento tá do meu negócio, né, é um ajuste mais fino ou são os primeiros ajustes nesse sentido? Tenho que considerar isso.
Eu vou implementar alguns processos, então se eu pensei em colocar alguns funis novos, eu tenho que pensar em colocar alguns processos. Quando que eu vou implementar esses processos? Quem vai desenhar esses processos? Tudo isso a gente tem que fazer uma certa pausa para a gente fazer acontecer. Contratação, para que eu faça tudo isso, né? Eu preciso contratar alguém, eu vou precisar quem contratar, eu vou focar mais aonde, eu vou focar mais em venda, eu vou focar mais em processo, estruturação, backstage. O que eu vou mais focar nesse ano de 2025? Eu quero aumentar muito a escala, eu quero enxugar e trabalhar mais o lucro, quero ficar com mais dinheiro no bolso. Preciso saber disso. Vou colocar novos produtos na minha esteira? Vale a pena? Não vale a pena? Tem gente tirando o produto, tem gente colocando o produto. Qual que é o meu momento nesse sentido? Então, para que, né, eu tenho um monte de estratégia e às vezes até causando confusão no público, tá? Talvez eu tenha que trabalhar mais funis e não mais produtos. Cuidar isso tudo. E para a gente começar a definir tudo isso nessa esfera, né? Aqui eu dei várias ideias para que vocês já começassem a pensar algumas coisas dentro do negócio de vocês, mas antes de tudo eu tenho que fazer uma pausa. Tenho que estabelecer um momento na minha agenda para eu vou fazer isso. Porque é lindo aqui o que eu vou te dizer, mas se você não estabelecer um momento para fazer isso, você não vai fazer. Então, para um tempo na sua agenda, para um tempo com o seu sócio para vocês fazerem isso. A última vez que eu fiz isso, a empresa triplicou. Então, assim, vale a pena, porque aí você para, vê se o outro está buscando a mesma batida com você, se ele está na mesma página que você. Então, isso é muito importante para esse planejamento. A gente parar para quê? Primeiro de tudo, para que a gente vai parar? A gente vai parar para olhar o ano que passou. Eu preciso entender o que funcionou. O que funcionou em termos de faturamento? Então, quais foram os meus números, né? Quais foram os meus números em termos de seguidores? O que funcionou em termos de evento? Quais foram os meus melhores eventos, meus melhores CPLs, meus melhores números? Por que nesse momento, né? Quais foram os lançamentos que me deram melhores resultados? Tem uma base histórica de mais de um ano em relação a isso, para eu saber se isso é uma sazonalidade ou não no meu mercado? Estou construindo esses números, eu entendi que é isso. Ou foi uma situação interna que fez com que eu não alcançasse os números que eu tinha projetado, ou que eu não tivesse entrado numa crescente, ou no mesmo ROAS, mesmo resultado. No que aconteceu na minha taxa de conversão, o que aconteceu com a minha taxa de comparecimento, de visualizações, qual foi o empenho em relação a determinadas coisas. Então, tudo isso a gente tem que analisar. Fiz esta análise, né, do que funcionou, o que não funcionou, quais foram os números. Conteúdo também preciso verificar. Tem um conteúdo lá que ele se destacou, cheguei a repetir, ele se destacou de novo. Então, esse conteúdo eu já sei que ele vai ter que ficar na minha base, eu já vou ter que pensar em renovar ele, em repetir ele, né? Conteúdo que veio bem eu preciso repetir, eu preciso reciclar. Se ele veio bem no carrossel, vamos pegar ele fazendo um Reels, vamos trazer ele para a inteligência para colocar outras ideias em cima daquele conteúdo, gravar, fazer. Isso tudo é um trabalho, muitas vezes, não digo de formiguinha, mas é um trabalho que tem que ser feito. Esse é o momento para a gente parar. Isso aqui foi relevante. Ah, Rafaela, preciso eu buscar todos esses números? Não sei. Depende da sua estrutura. Eu hoje tenho que buscar muitos números em determinados projetos, outros não. Posso pedir para alguém buscar esses números, ver como é que isso foi, para que eu possa aqui ajustar nas minhas planilhas aqui e ver como é que as coisas estão acontecendo. A partir disso eu consigo pensar em soluções. Em fé em Deus nós temos, mas dê-me os números, né? É aquilo. Então eu preciso ver os números. Números de lucro, números de ROI, número de margem, né? O que aqui eu tive, né? O que mudou nesse sentido ao longo desse ano? Quantos por cento foram para cada coisa? Então, quanto por cento eu investi em equipe? Quanto por cento eu investi em ferramenta? Quanto por cento eu investi em tráfego? Para cada campanha? Ou então para esse ano? Em comparação ao outro ano, em 2023, como é que eu fui?
Pra gente entender, poxa, cresci, melhorei o meu número final, melhorei as minhas taxas ou não. Foi um ano de crescimento, eu precisava nesse ano nem ter tanto lucro, eu precisava faturar mais, crescer mais base. Eu tinha esse objetivo lá em 2023, quando eu pensei em 2024, ele foi cumprido. Então, ter esse levantamento, né, de números que eu citei aqui, aí você volta esse vídeo para mais ou menos pegar, mas resumindo, números de faturamento, de ROI, de margem de contribuição, números de conteúdo, né, que deram maior engajamento, lucro, qual percentual eu coloquei em cada coisa, né, vou lá, verifico, será que eu não estou gastando muito em equipe? Será que eu não estou gastando muito em tráfego? O que está me valendo a pena? A gente não pode verificar soluções de forma isolada. É importante isso, porque daqui a pouco eu tenho um produto que ele me dá um ROI menor, um lucro menor, mas eu tenho depois um custo, né, por aquisição de cliente nos outros produtos muito menor, porque eu trabalho aí com LTV, né, Lifetime Value, dentro da minha empresa, e isso gera muito lucro, né? Já tive um projeto que representava mais de 25% do faturamento anual, então isso faz muita diferença, né? Porque é um valor onde há investimento zero em tráfego, né? E agora, então, que eu tenho todos esses números, eu analisei, eu sei o que funcionou, o que não funcionou em relação ao ano passado, meti aqui nas minhas planilhas, né? Que é bem importante que a gente tenha que ter essa habilidade de verificar isso, verificar esses indicadores, né? Se eu tenho indicadores, os indicadores então ajudam muito, né? A verificar como que foi a evolução disso, né? Tanto ao longo do ano, mas também no final do ano. Então, eu vou agora, planejar o meu 2025, eu vou pensar nos meus novos números, o que eu quero para esse ano. O que eu quero em termos de faturamento, o que eu quero por lançamento, eu falei que era além dos lançamentos, mas isso, para quem não faz, né, cronograma de lançamentos, tem que fazer, pelo menos ter uma ideia daquilo, ó, mês tal, para que a gente já comece aí os cronogramas e os processos, para não ficar tudo isso em última hora. Esses lançamentos. Só que assim, gente, não dá para implementar tudo ao mesmo tempo, né? Depois a gente vai para evento e a gente quer implementar outras coisas, porque o mercado muda muito rápido. Então tem que ter pelo menos uma base, ainda que não seja engessada, para que você possa colocar algumas adaptações aí ao longo do ano e faz parte do negócio, tá? Não é algo assim, meu Deus, eu tenho que engessar isso. Não, mas ter um bom planejamento é uma boa ideia de para onde a gente está indo, tá? Tenho os meus novos números, aí eu vou determinar quais são as ações que eu quero fazer, quais são as estratégias novas que eu quero implementar. Eu quero colocar um produto novo aqui, eu quero colocar um high ticket aqui nesse mês, eu quero fazer um lançamento assim, com dar um céu assado, para que eu saiba o que eu preciso. Tá, agora eu quero para quanto que eu vou? Eu preciso de quem para que eu mexa nessa estrutura, eu tenha isso aqui? O que tá me apertando aqui em termos de... que eu vi lá no meu debriefing, né? O que tá me apertando em termos de equipe? O que tá me apertando em termos de tráfego? Onde que eu preciso criar aí, fazer o dinheiro ou fazer gente aí para colocar isso aqui rodar? Então, eu vou já definindo essas ações. Eu vou precisar de uma pessoa, de um designer para me ajudar nessa parte aqui. Eu vou precisar de um editor de vídeo para me ajudar nessa parte aqui. Feito isso, eu pego essas ações e transformo elas em tarefas. Por quê? Porque a contratação de alguém precisa que eu defina isso. Eu não vou simplesmente ligar e, hoje eu decidi contratar. A chance de tu errar a contratação é muito alta. Eu preciso me preparar para isso, preparar a equipe para treinar essa pessoa também, ou a minha agenda para eu treinar essa pessoa. Eu vou colocar um novo produto, o que eu preciso? Eu preciso de cópia, eu preciso de tempo de criação desse produto, preciso de alinhamento disso com o expert, o que eu preciso? Então, eu pego essa ação e começo a transformar ela em tarefas para que aquela ação se concretize. Eu vou fazer um novo funil, eu preciso implementar esse funil, eu preciso operacionalizar, fazer o processo dele, botar na ferramenta, preciso fazer a integração com a plataforma, criar produto, gravar aula, se for o caso, né? Botar isso dentro da plataforma. Então, preciso gerar as tarefas disso.
né, dessas novas iniciativas que eu tô fazendo. Senão tu vai fazendo, né, eu vou fazer, você vai fazendo aos poucos. E aí não tenho tempo para fazer, não tiro tempo, e aí às vezes a rotina acaba nos engolindo. Transformei isso em tarefas, eu preciso largar isso na agenda. Não sei se na minha ou se na de alguém, mas eu preciso colocar isso na agenda. Isso precisa estar no planejamento das pessoas que vão estar executando isso. Agora, eu vou falar de um detalhe muito importante para quem está à frente dos negócios. Que hábitos ou comportamentos eu preciso estar mudando para que isso aconteça? Então, eu já sei como é que foi meu 2024, eu já sei os meus números, meus indicadores de 2025, eu já sei as ações que eu vou implementar, as estratégias, as contratações, os indicadores, os processos que eu vou implementar. Eu já trouxe isso para tarefas, já larguei isso na minha agenda. E aí, o que eu vou fazer para que isso aconteça? Às vezes a gente precisa de fato cuidar melhor da nossa saúde. Às vezes a gente precisa de fato ter um compromisso com a nossa agenda. Às vezes a gente precisa acordar mais cedo, dormir mais tarde, mudar alguma coisa na nossa rotina. O que eu vou fazer em relação a isso? Então isso é muito importante para que a gente tenha de fato foco naquilo. Porque tem que ter um propósito muito claro em cada uma dessas ações, porque vão estar impactando nesses números. Para que eu coloque isso na minha agenda, eu tenho foco para fazer isso. Fechou? Se não fechar esses itens, eu não faço um bom planejamento. E eu sempre gosto de trazer alguma questão aqui de sabedoria, né, milenar, que é a própria Bíblia, para a gente ter uma boa ideia em relação a isso. E eu trouxe um versículo aqui de Provérbios capítulo 15, versículo 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam. Então, gente, quando vocês vão estar fazendo esses planos, peçam ajuda. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes quem está de fora está olhando os nossos pontos cegos. E nisso eu posso te ajudar. Então, se você precisa fazer um planejamento agora em 2025, precisa de ajuda para verificar se esse planejamento está, ou será que eu estou muito apertando, será que eu estou muito solto e precisa de um direcionamento nisso, eu estou aqui para te ajudar. Por quê? Porque ali a gente vai ver os pontos cegos do que você não está vendo, ou de implementar coisas novas, coisas às vezes que é até mais simples do que parece, ou coisas que, não é esse momento, tu vai precisar disso, que você não está vendo, para que você realize essas ações, tá? Então, bem fundamental. Planos também precisam de conselhos, tá bom? O que eu tinha para esse vídeo era isso, tá? Eu tenho algumas outras ferramentas aqui para essa parte de planejamento orçamentário, planejamento por lançamento, para que a gente, né, tenha um pouco mais de clareza aqui em relação a números, mas com todos esses detalhes que eu te dei, você vai olhar agora para o seu negócio, vai repetir esse vídeo se necessário e vai implementar e olhar isso, parar e dizer o que eu tenho disso, o que eu tenho daquilo, faz um mapa mental. Se você quer dar esse passo sozinho, né? Faz um mapa mental, coloca todos esses itens, verifica, olha suas métricas, seus números e faça um planejamento para 2025, que eu espero que ele seja muito maravilhoso, tá bom? Um grande abraço e até o próximo!